Bom dia, pessoal, estamos ao vivo aí para a oficina de compostagem aqui no Parque do Martelo. Hoje a ideia é mostrar como construir uma composteira, como manter ela, quais os cuidados para a gente conseguir fazer uma boa compostagem. É uma boa oportunidade se você está querendo começar a sua compostagem, está na dúvida, tem algum tipo de dúvida que está acontecendo na sua compostagem, manda aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. E antes da gente começar a falar da compostagem, eu queria convidar a Mônica, do Parque do Martelo, para poder apresentar o espaço e contar aí um pouquinho sobre a parceria que a gente tem aí há bastante tempo. Bom dia. Chega mais próximo. Bom dia. Bom dia, Lucas, Bom Tamires, dia, todos aqui. Muita alegria você estar aqui hoje, a gente poder mostrar a nossa composteira educativa, ativar ela, né, Lucas? Isso. E poder, assim, exibir para vocês que estão em casa, mas que têm a oportunidade de estar aqui presente através desse instrumento, através do Lucas. E isso ser, assim, uma forma também de mudar o conceito. Ela é uma composteira educativa, porque a gente, aqui no Parque do Martelo, onde a gente está aqui presente, ele recebe visitação não só de crianças, estudantes universitários, escolas. Então a necessidade dos moradores do entorno aqui da Associação de Moradores do Alto Maitá, que eu faço parte e que coordena aqui esse espaço verde no Maitá. Então convido a todos para virem um dia aqui no parque e poder experimentar, conhecer a composteira educativa. E que a gente possa mudar essa mentalidade sobre os resíduos tão importantes. E foi, né, Lucas, com essa intenção que a gente começou a fazer a compostagem aqui no parque, porque como é uma área com muito resíduo ainda de construções antigas, a gente não tinha terra para fazer uma horta, para fazer os plantios necessários. Então o Lucas se chegou e o ciclo se formou aqui dentro do parque. Então, bem-vindo de volta, Lucas. Valeu, mãe. E aí a gente vai mostrar ativar a nossa composteira educativa. Bacana, obrigado, Mônica. Vamos lá. Vamos lá. Mão na massa. A ideia é um modelo de compostagem assim super simples, né? Ela já consegue compostar o resíduo de mais de uma família, já tem esse caráter aí até comunitário. Você consegue usar para compostar o resíduo aí de um condomínio, o resíduo de um prédio, né? Então de mais de uma pessoa. Ela é toda feita de madeira, madeira e tela de galinheiro, né? Na verdade é uma tela um pouquinho mais fechadinha, a tela de pinteiro, uma tela mais fechada, mas você consegue adaptar a mesma composteira com outros materiais. Você consegue fazer ela com pallet, você consegue fazer ela com pallet, é o jeito mais simples, mas com uma madeira com um acabamento melhor ou um acabamento mais simples. A gente usou esse telhadinho ecológico para proteger da chuva. Na verdade é só para evitar os eventos de chuva muito forte, né? E aí aqui a gente abre ela, vamos mostrar primeiro como é que ela funciona. Então, é uma composteira de 3 estágios. Qual que é a ideia aqui? Que a gente sempre tem na nossa composteira. Uma que a gente vai estar alimentando. Então hoje a gente vai estar alimentando esse novo estágio aqui. Uma que já está em processo de decomposição, que já esteja quente, né, as bactérias trabalhando, os micro-organismos trabalhando também. E uma terceira que é a mais antiga. Então nessa aqui a gente já tem um composto pronto para a gente retirar. Então a gente vai estar sempre fazendo um ciclo. Agora a gente está alimentando essa, depois a gente vai retirar o composto e passar a alimentar a outra. Depois essa aqui já vai estar, o tempo dessa aqui já está pronta. E a gente vai sempre rotacionando. Uma em alimentação, outra em processo de decomposição e a outra já na maturação, que é já quando o composto está ficando pronto. Aqui a gente utiliza... e o bacana dessa composteira é que ela tem um sistema como se fossem várias réguas, né? Então você vai abrindo ela pela frente mesmo, que é onde a gente usa para retirar o composto, quando a gente coloca o resíduo orgânico, basicamente por aí. Vale a pena a gente falar também dos materiais que a gente usa. Para fazer a compostagem, além do resíduo orgânico que a gente coleta e que a gente usa para a compostagem, a gente usa folha seca. E aí o bom é que a folha seca é um material rico em carbono e que é abundante aqui no Parque do Martelo, né? Então é um outro recurso simples que a gente consegue
tá utilizando. Aí as ferramentas que a gente vai usar vai ser basicamente pá, né? Pá é sempre bom a gente utilizar uma pá bem larga, porque o material é leve, então, e facilita o trabalho. Carrinho de mão, que está ali atrás, um carrinho de mão grande também. Sempre na compostagem a gente usa enxada, pá, garfo. Tem um garfo aqui também. Mas uma boa dica para quem quer trabalhar com compostagem é usar ferramenta grande, né? Então assim, o tamanho do garfo. Porque o material ele é muito leve. A maior parte das ferramentas são feitas para construção, né? Vai usar areia, cimento, concreto, pedra. Então o tamanho das pás, das enxadas são pequenos. Então quando for comprar a ferramenta para compostagem, compra a ferramenta grande. Porque o material ele é muito leve. Quanto maior a ferramenta, mais vai facilitar o seu trabalho. Vamos lá, a gente vai utilizar a folha seca, o resíduo orgânico. Vamos fazer o seguinte então, vamos começar a alimentar essa composteira primeiro, depois a gente mostra a composteira quente, né, esse estágio aqui quente em processo de decomposição, e por último a gente finaliza aí com o composto pronto. Se alguém já tiver alguma dúvida, vai mandando aí que a gente vai respondendo. Perguntaram sobre o projeto dessa composteira. Ah, boa, o projeto da composteira. O projeto dessa composteira a gente pode até disponibilizar depois. A gente pegou de um programa de educação, formação em compostagem de Nova York, né? Tem um manual disponível na internet e eles com todas as medidas, o passo a passo para fazer. Eles chamam de Tree Bin Compost System. É uma composteira de 3 estágios. É super simples e super difundida, né? E aí tem vários modelos. Tem gente que usa dobradiça aqui nessa porta, tem gente que usa sombrite por dentro, tem gente que coloca aqui faz uma arte, né? Pinta na composteira, colocando a sinalização ali. Mas é super simples e prático de fazer. E aí vamos lá, vamos começar a alimentar. Quer chegar mais próximo? Vou mostrar. A gente pode começar lá de baixo, tirando as águas aqui, que vai ser mais simples. Qual o nome dessas madeiras? Quê? Chama de quê? Régua. A gente sempre faz uma cama de material seco. Por quê? Compostagem é um processo aeróbico, precisa de oxigênio. E sempre no fundo de uma composteira onde vai ter menos oxigênio. Então a gente sempre coloca material seco para dar porosidade, para o ar poder entrar e para a composteira respirar. Então a gente vai colocar ali, nos primeiros 20, 30 centímetros, a gente coloca até a segunda régua, na verdade. Ó. Até a segunda régua a gente vai colocar só folha seca. Se tivesse galho, pode colocar galho também, que ajuda aí na Já estão perguntando qual é a capacidade de resíduo que essa composteira composta, né? Então, a capacidade dela, você consegue compostar aí em torno de uns 10 a 15 quilos de resíduo orgânico por dia, só usando esses 3 sistemas. Mas você pode fazer ela maior também, caso é a sua necessidade. Você pode começar o processo de compostagem nela e terminar usando o sistema de leiras, né? Fazendo uns montinhos e revirando eles no chão, que aí você vai aumentando a capacidade. Mas se você quiser fazer ele todo, do início ao fim aqui dentro dessa composteira, de 10 a 15 quilos de resíduo orgânico por dia você consegue. Vamos colocando lá então. Galera que tiver dúvida, pode ir mandando aqui nos comentários, hein? Que a gente tá lendo tudinho. Perguntaram se você recomenda essa composteira para lugar que chove muito. Recomendo, melhor coisa. Sempre recomendo para lugar que chove muito por conta da cobertura, né? Então você coloca a cobertura, pode cair um mundo de chuva que não vai influenciar em nada na tua compostagem. É sempre bom ficar atento também na cobertura. Às vezes a cobertura tem um efeito negativo, né? Se você mantém ela sempre coberta, pode ser que a sua compostagem fique muito seca. Então vale a pena você ir sentindo ali
como é que está o processo. Eu vou mostrar na outra composteira o ponto da umidade, como é que a gente faz para saber se está bom ou não. Mas você pode, quando está seca demais, você deixa a composteira sem a tampa, sem o telhado, deixa tomar um pouco de chuva. Você pode molhar também ela, mas quando for chover demais, entrar no período chuvoso da sua região, aí é sempre bom manter ela fechadinha. Perguntaram se tem como captar o chorume dessa composteira. Tem como captar o chorume. A gente faz de tudo para nem gerar. Nessa composteira aqui, acho que nunca vi uma gota de chorume que chegou a gerar. Porque eu tenho esse cuidado de ser um processo aeróbico e tudo mais. Como o volume também é bem pequeno, se gerar vai ser uma quantidade tão pequena que ela vai ficar ali na camada superficial do solo. Não vai chegar, o perigo é infiltrar até o lençol freático, mas isso acontece quando o volume é grande, a compostagem. Caso você queira captar para diluir em água, usar nas plantas, você pode usar, impermeabilizar. Antes de fazer a composteira, você cava alguns centímetros, né? Coloca uma lona por baixo, alguma coisa impermeável, aí coloca brita e areia para fazer essa parte da filtragem e faz um buraco na caída, né? Para botar algum recipiente que vai armazenar o chorume, né? O biofertilizante, para você poder aproveitar ele. Mas o objetivo todo é a gente fazer com que gere o mínimo possível ou que não gere esse chorume, esse efluente. Aqui tá bom, ó. Já fizemos a primeira camada. Pegar alguns baldinhos para a gente poder alimentar ela. Leve quantos aqui? 4 tá bom já pra gente alimentar. Só para mostrar. Alimentar só com uns 4 baldinhos para a gente poder mostrar aqui. Vamos lá, qual que é o segredo da compostagem? Composteira, nenhum tipo de vetor. O saquinho ele é compostável nosso, produzido lá pelo João da OECO. Aí, papel de pão, tem pão antigo, tem arroz, tem sobra de verdura, casca de ovo. Vou colocar mais 2 aqui. Perguntaram se a tinta das caixas de ovo não é prejudicial para o composto. Não. Vai numa boa. Não é prejudicial, gente. Aproveitem para perguntar bastante, gente, sobre compostagem, as dúvidas de vocês. Porque a gente sempre vai colocando mais folha seca na borda e alimentando no meio. Né? Você pode repetir, por favor, por que tem que alimentar no meio? Sempre no meio? A gente alimenta no meio porque o calor ele fica concentrado no meio da compostagem. O ambiente fica mais frio e a chance do rato vir e comer algum tipo de resíduo é maior. Então a gente sempre alimenta no meio. Porque vai esquentar bastante e por mais assim, se acontecer do rato vir, no caminho que ele for percorrer até chegar a comida, esquenta demais e ele vai embora, entendeu? Então a ideia é concentrar o calor no meio e concentrar a comida no meio da compostagem. Perguntou se a gente só usa, se a gente não usa serragem, somente folha nessa composteira. Nessa aqui só folha seca que a gente usa porque é o recurso que a gente tem aqui no parque, né? Se na sua região tem serragem, tem a maravalha, né? O ideal é a maravalha, que é a serragem mais grossa. Você pode usar que é muito bom mesmo. Se tiver cama de cavalo, se tiver
grama cortada, se tiver poda triturada, isso tudo é muito bom para compostagem. Aqui, ó. Caroço, qualquer tipo de caroço pode ir. Tá perguntando quanto tempo demora para decompor a sacola se não for compostada. Se não for compostada? Se não for compostada. Essa é uma pergunta aí pro João da OECO. A gente vai ter uma live com ele. Mas aí que tá uma boa pergunta, que já posso ir adiantando. Essa sacola só é compostável se ela tiver no ambiente, ela só é degradável, né, se ela tiver no ambiente de compostagem, né? Ela requer essas grandes temperaturas, que na verdade é a partir dos 45 graus, temperaturas termofílicas, para ir fragmentando a sacola e acontecer o processo de degradação dela. Se você guardar ela na gaveta em casa, acho que ela vai ficar um bom tempo e não vai se desfazer. Aí uma boa coisa para falar, é sempre bom a gente misturar a folha seca com o resíduo, né? Vou colocar mais uma. Perguntaram se com folhas secas o processo é mais lento do que com a maravalha. Pois é, não, até que não. O que acontece? Depende do tipo da folha. A maravalha ela é muito boa, porque ela absorve bastante a umidade. Ela é fácil de misturar. Então a compostagem fica bem homogênea. Mas por outro lado, a madeira, a parte de lignina, celulose da madeira, é bem lenta a decomposição. Então por um lado demora um pouquinho também. A folha seca, quando é folha grande assim, demora mais tempo, né, para decompor. Mas quando as folhinhas são menores, é mais rápida a decomposição. Então, não necessariamente, não muda tanta coisa assim não. Perguntaram quanto tempo que demora o processo. O processo de compostagem desse aqui vai demorar 4 meses, né? 120 dias. Com certeza o processo de compostagem acontece super bem. Tem que tomar cuidado para não ficar seco demais. Quando fica seco demais a composteira, acaba demorando bem mais. Ou quando fica encharcada, fica anaeróbica, né? Começa a dar cheiro, o processo também fica bem mais lento. Aí pode ser que demore mais. Mas aqui tem tudo para você conseguir fazer o processo bem feito do início ao fim. Em 120 dias você ter o seu composto. Basicamente é isso. Então, gente, até o processo finalizado, 120 dias, em torno de 4 meses. Uma outra dica que eu esqueci de dar aqui, mas que é boa, a gente pode fazer aqui. Perguntaram se as bactérias que fazem a compostagem, se elas são naturais ou fazem parte ou fazem a inserção. Se ela é natural, faz a inserção. Era isso que eu ia falar aqui agora. Vamos mostrar na outra aqui. E também perguntaram, então por isso tem situações que usam triturador para ser mais rápido o processo? Isso aí. O triturador ajuda a agilizar o processo. Principalmente quando você tem madeira, né? Madeira, partes maiores, que aí a bactéria demora mais tempo para decompor. Porque ela vai pela superfície. Se usou o triturador, você vai mastigar tudo já para a bactéria, aumenta a área de superfície, melhora a absorção, então melhora um monte de coisa. O triturador é uma boa. Tem vários prós e contras aí do triturador, mas o triturador ajuda sim bastante o processo de compostagem. Não é um pré-requisito, né? Aqui no parque a gente sempre fez compostagem sem o triturador. Já teve triturador, mas acabou que para a escala aqui que a gente trabalhava não atendia tão bem a quantidade que ele triturava. E a gente sempre fez o processo sem triturador,
Inclusive a gente já triturou, aqui ó, mostrar o coco depois no processo. Sempre compostamos coco aqui no Parque do Martelo e o processo funciona mesmo sem o triturador. Então para quem quer começar a compostagem e tá preocupado, fala assim, pô, eu não composto ainda porque eu não tenho um triturador, não precisa não, vai sem triturador. Mas se você tiver a condição de comprar um triturador para melhorar o processo, é uma boa. Aí aqui a gente já consegue ver uma compostagem em atividade. Qual que é a ideia? A ideia é sempre quando a gente for alimentar lá, a gente colocar um pouquinho de uma composteira mais antiga, né? Porque aqui tá cheio de bactéria. Aqui a gente coloca um cano para a gente sempre medir a temperatura. Se tiver um termômetro é melhor, mas com cano você coloca a mão, você sente que já está quente, né? Não pode estar quente a um ponto que você não conseguir nem encostar aqui, e não pode ser encostar aqui e não sentir nem o calor, né? Então é ideal que esteja sempre quente. Se a gente for revirar aqui, a gente vai ver. E aí tem que tomar cuidado sempre com o fitilho, com algumas cápsulas de café que parece que é compostável, mas não é. Tem que tomar cuidado com esse tipo de resíduo. Aí se a gente abre aqui, vamos ver se dá pra ver o calor. Pra ver? Saindo fumaça? Dá ou não? Mais ou menos. Tá assim. Dá. Daqui dá pra ver. Dá, aqui. Dá. Dá. Na câmera não pega muito bem, não. É, pra quem faz compostagem, sempre quando vai querer mostrar o calor, a câmera nunca pega. Vamos falar, né, da temperatura que ele chega, né? Qual o pico Isso que aí. chega dentro da composteira? Então, chega aqui até 70 graus, né? Se medir com o termômetro certinho, vai ver que chega a pico de 70 graus. E é interessante porque é esse calor que traz as bactérias aí que trabalham a velocidade maior e decompõem o resíduo aí de uma forma mais rápida. Então é sempre bom a gente pega um pouco desse composto já quente e coloca de novo na compostagem que a gente está começando a fazer, né? Usa como inoculante, né? Isso aí. Ó, gente, segredinho psico-orgânico, hein? Só pra quem tá na live. Essa é a dica infalível. Tá bom, nem precisava ser isso tudo, não. Perguntaram se essas caixas ela tem manual, projeto ou vídeo ensinando? E se a composteira precisa ser feita na sombra? Não, não precisa ser feito na sombra. Pode ser no sol, tanto faz. A compostagem tem um projeto dessa composteira que a gente pode compartilhar depois. Manual? Não sei. tem. Acho que ainda não vem com manual, não. A gente fez quando, hein? Essa composteira? 2019? Foi 2019. 19. Foi 2019 que a gente fez essa composteira. 2019. Tem um tempinho já. Tem um tempinho. Sou rápido, né? E é sempre bom, por último, uma dica boa, é com relação às moscas, né? Então o que a gente faz para tentar evitar as moscas ao máximo e funciona bem? A gente coloca uma camada boa de folha seca por cima. Vou colocar mais uma pá aqui de folha seca, que ajuda a evitar as moscas. Quem quiser colocar folha de bananeira por cima, quiser colocar papelão, quiser usar aquele tecido de juta, isso tudo funciona como uma barreira, né? E isso impede que as mosquinhas acessem os alimentos, coloquem ovos e se proliferem, né? Então tem várias estratégias aí que a gente chama de como se fosse um biofiltro, né? Uma camada ali de matéria orgânica para proteger. É sempre bom colocar, aí quando você vai alimentar de novo, você puxa para os cantos, né, da tua composteira e alimenta de novo lá no meio. Então, grama cortada é excelente para isso, para fazer essa camada aí. Então é uma boa dica. Tanto na parte de baixo, na verdade a gente vai como se fosse encapsular o resíduo, né? Vai colocar matéria seca nas bordas, no fundo e por cima. E o resíduo fica ali em decomposição bem no miolo ali mesmo, né? E aí, antes da gente passar lá para o composto já pronto, qual que é a dica que a gente dá aqui?
Vamos fazer isso sem a luva mesmo, depois a gente lava a mão. Chega mais pertinho aqui, por favor. Teve outra pessoa perguntando sobre coleta de chorume. Se tem uma caixa que coleta chorume por baixo. Então, essa composteira aqui não tem. Mas se você quiser fazer, você pode fazer. Não precisa nem ser uma caixa, não. Mas ela drena, né? Também. O quê? Drena aqui a terra, né? Então, Isso. Então, assim, só se a pessoa quiser utilizar, né, o biofertilizante. Porque a quantidade que gera é mínima ou quase nenhuma e ainda fica retida ali no solo. A dica que a gente usa para saber se tá bom a umidade do composto ou não é fazer um teste com a mão, né? Você vai apertar aqui o seu composto, não sei se vai dar para ver aqui, ó, tá vendo? Saindo aqui entre os dedos. Dá para ver? Uhum. Ó. Apertou o composto. Tá saindo essa água entre os dedos, mas não tá escorrendo aqui na parte de baixo. É porque tá num ponto bom. Quando você abre, fica no ponto de quibe. Então vira um quibezinho. Se tivesse seco demais, não ia sair essa água entre os meus dedos e o quibe meio que ia se partir, né? Se tivesse encharcado, ia escorrer bastante água na parte de baixo da minha mão. Então isso aí é uma técnica boa, simples de fazer, que você consegue ir controlando a umidade da tua compostagem. Tá encharcada demais, você vai colocar mais matéria seca. Tá seco demais, você coloca mais resíduo orgânico ou umedece a sua composteira. Vamos lá para a última. Tem mais uma pergunta, já perguntaram antes, mas outra pessoa agora mandou, que é quantos quilos de resíduo essa composteira comporta? Então, a experiência nossa com ela é de 10 a 15 quilos de resíduo orgânico por dia. Você consegue ir manejando bem aqui entre as composteiras. Tem alguns truquezinhos, né? Assim, tem hora que a compostagem sempre perde volume, né? Ela vai abaixando o volume dela aqui. E aí você consegue, depois de um tempo, você juntar dois estágios que estão na mesma idade. Você consegue aproveitar a matéria seca que você usou no fundo para usar em outra compostagem. Tem vários truquezinhos que você consegue ir usando para a mesma composteira caber mais resíduo. Você às vezes usar o resíduo que já está em decomposição na que está no meio do processo para colocar de novo na do início, para fazer as bordas, fazer a cobertura. Então tem vários truques que a gente usa para poder aguentar mais resíduo numa composteira. Mas, em geral, a experiência nossa é de 10 a 15 quilos por dia você consegue compostar nela. E é uma composteira de 3 metros por 1. Então é de 3 metros de frente por 1 de comprimento por 1 de altura. 3 metros cúbicos. Se for usar o pallet, ela vai ficar um pouquinho maior. Porque cada pallet é 1,20 por 1. Então fica um pouquinho maior. Se você quiser fazer maior ainda, você pode fazer. Aí vai do gosto do freguês. E aí vamos na composteira mais antiga. Compostagem mais antiga. Qual que é o segredo? Chegou num ponto... antes disso eu esqueci de falar. O que você vai fazer? Foi, encheu a primeira compostagem. Depois de um tempo, depois você encheu, cada 15 dias, cada 3 semanas é bom você revirar. Você vai tirar essas réguas, bater o material todo para fora, colocar ele todo de novo para dentro. Eu fiz ontem isso aqui nessa composteira. Então daqui umas 3 semanas já tá no ponto de fazer novamente. Toda vez que a gente faz, a temperatura esquenta, né? Esquenta bastante. Você que vai chegar a um ponto, a gente vai chegando lá perto dos 4 meses, você vai estar revirando e não vai esquentar mais. É o ponto que a gente chama de ponto de maturação, né? O resíduo já está todo estabilizado. Na verdade, quando você está revirando, não está esquentando, ele já está estabilizado. E aí ele está na fase de maturação. Fase de maturação onde cria o humus, né? As substâncias úmicas, onde ganha o valor agronômico, né, do composto. E é o ponto que ele já não tem mais cheiro. Então quando você começa a sentir que não está esquentando mais, você começa a ver que ele já não tem mais cheiro. Você começa a ver um monte de bichinhos na compostagem, né? Os tatuzinhos, os gongolos, andando na tua compostagem. Já é o sinal bom. Ainda tinha... Perguntaram quanto tempo que dura a estrutura de pallet. A de pallet varia bastante. A de pallet, se você não tiver cobertura em cima, e aí vai depender de quanto que chove, né? Da umidade da tua região. A compostagem nossa a gente trocava quase todo ano, a gente tinha que trocar. Acho que era uma vez por ano a gente trocava. Uma vez por ano quase a gente tinha que trocar os pallets, porque aqui tem muito cupim, é muito úmido, chove muito. A compostagem em si é muito calor, aí começa a decompor a madeira do pallet mesmo. E era muito resíduo orgânico nos pallets que a gente usava aqui também. Mas todo ano acho que é uma boa medida.
Gente, quem quiser que essa live fique salva depois, né, quando a gente for finalizando, manda um joinha aí no comentário, uma mãozinha, que a gente deixa salvo no final para quem quiser assistir de novo. E aí o último é isso. Chegou nesse ponto que já tá... que ainda podia esperar um pouquinho mais, mas já dá pra gente utilizar. Se que tiver na dúvida, você pode fazer um teste de germinação, né? Você pega uma quantidade de composto, peneira, coloca num vasinho e semeia uma quantidade ali de sementes. Depois você conta quantos que nasceram, se nasceu bem e tudo mais. Você consegue saber se o composto já está próprio para o uso no solo. Como você pode ver, tem... aqui, ó, entrou até umas baratinhas da terra. Cadê a baratinha da terra? Baratinha da terra. Esse aqui é um carinha que é um bom indicador. Tá vendo aqui na minha mão? Aqui, ó. Na minha mão dá pra ver, gente? Acho que dá pra ver sim. Então esse tatuzinho aqui, tá aqui, a gente não sabe o nome certo dele, né? Mas, cara, quando começa a aparecer já é um sinal que tá bom no processo de compostagem. A gente peneira para tirar justamente as partes que ainda não se decompuseram. Isso aqui volta lá para o início do processo, vai passar mais 120 dias aqui. E o que já está próprio para o uso, já fininho, a gente já utiliza aqui nas áreas verdes do parque, utiliza para jardinagem, para horta, já está próprio para o uso. Em geral é mais ou menos isso, a quantidade de resíduo orgânico que você coloca no início, você vai ter 30%, né, no final, que é toda a umidade que perdeu, todo o processo de decomposição, o CO2 que acabou sendo emitido, que nem se compara o que é num aterro sanitário, numa condição anaeróbica, mas a gente tem a emissão de gases, tem a questão da decomposição, da perda de umidade, é o que a gente tem mais ou menos depois de 30%. Aqui a gente usou, vale a pena a gente mostrar, para a live vai ficar muito longo a gente fazer. Mas a gente mostrar o sistema que a gente peneirava, né? A gente peneirava num sistema que chama de ciranda, né? Então basicamente um quadradão, né, com uma tela. A gente inclinava na própria composteira aqui, ia pegando material com a pá e jogando aqui. Aí o material grosso vai caindo por cima e o fino vai caindo embaixo. Então a gente durante bastante tempo fez nesse método. É super prático, simples. Então é isso, assim, com pouco investimento, né, com pouco recurso, você consegue fazer uma compostagem simples de fazer. Consegue estar engajando a comunidade, os vizinhos, os moradores para estarem começando a fazer a compostagem. E o que a gente sempre fala, não tem desculpa para não compostar. Eu espero aí que a live tenha ajudado. Pode mandar pergunta, galera. Agora a gente vai esperar um pouquinho vocês mandarem mais algumas perguntas antes da gente estar encerrando a live, tá bom? Quem quiser mandar uma perguntinha, aproveitem a oportunidade. Quem quiser mandar depois também, não tem problema não. A live vai ficar salva. Se quiser mandar pergunta na hora de fazer, se teve algum problema, teve alguma dificuldade, vale a pena mostrar, não sei se mostrou a tela de... Deixa eu pegar aqui de longe. A tela de pinteiro, né? Que a gente vou mostrar pra vocês a composteira inteirinha. Ó, a telinha que ele falou que é de pinteiro, não é de galinheiro. Bem fininha. É a última dica. Cadê a vassoura? Oi? Última dica, terminou de fazer a compostagem, varre tudo. Varre tudo em volta, toma maior cuidado por causa de vetor. O aspecto para ficar organizado, bonito. Todo mundo entender que é a compostagem. Se for fazer compostagem, né, que mais pessoas vão estar utilizando, o que a gente recomenda é você ter tipo um tambor, né, um latão, para as pessoas estarem colocando o resíduo orgânico e depois a pessoa responsável pela compostagem alimentar da forma correta, para garantir que funcione bem. Plaquinha de identificação, né, mostrando o que está acontecendo, qual que é a importância, como separar, isso tudo é bom. E é isso. Engajar aí a comunidade para começar a fazer a compostagem. Acho que esse é o objetivo. Então, o Zeca perguntou aqui, vocês já pensaram em utilizar sistemas de biodigestão aeróbica como parte ou opção adicional para tratamento de resíduos orgânicos? Biodigestão anaeróbica ou aeróbica? Aqui foi mal, gente. A aeróbica é o que a gente está fazendo, né? A aeróbica é quando tem oxigênio. Então, o processo de compostagem é um bioprocesso de decomposição aeróbica com oxigênio. É o que a gente faz. A compostagem anaeróbica, né, os biodigestores, já são um outro processo completamente diferente.
que aí requer outros cuidados, tem outro produto, né, que é o metano, que aí, pela complexidade aqui, a gente acabou nunca fazendo aqui no parque. Mas é isso, né? Também uma outra opção viável e bacana também de fazer. Tem outra pergunta. O que fazer se der larva? Boa pergunta. Na compostagem termofílica, né, é menos comum aparecer larva, né? Mas se aparecer larva, é sinal que o processo aí, provavelmente ele está muito encharcado, está acontecendo a decomposição anaeróbica, provavelmente não está quente, não está esquentando. Então é um bom ponto ali para você analisar o que está acontecendo. Será que está encharcado demais? Será que não está esquentando a sua composteira? Será que está na hora de revirar ela para poder esquentar novamente? Então é um ponto a se pensar. Se está encharcado demais, será que está colocando pouca folha seca ou pouca matéria orgânica seca? Isso aí tem que tomar cuidado. É basicamente isso. Acho que não tem mais perguntas no momento. Show! Queria agradecer quem participou aí. Obrigado a todos. Espero que tenha sido útil e estamos à disposição. Continue aí participando da nossa programação do meio ambiente, que vai ter muita coisa bacana. Segunda-feira vai ter uma live com a Alice do Organicidade. A gente vai estar falando sobre as hortas, sobre as punks e tirando todo tipo de dúvida. E vamos ter um debate também mais tarde sobre agricultura urbana. Isso vai ser massa. Conta aí com a tua participação. Agora só uma perguntinha rapidinha antes da gente fechar. A Carla perguntou, se fosse em reservatório fechado, tipo caixa d'água, o processo de compostagem seria mais demorado por ter menos entrada de ar? Boa, já sacou tudo, né? Acho que não é que não dá para fazer na caixa d'água, até dá para fazer. Mas a circulação de ar é bem menor, então é mais difícil de você conseguir fazer o processo bem do início ao fim. Se você puder optar por um sistema que nem esse, de compostagem, onde o ar ele entra, tem um efeito bacana, que como esquenta, né, o ar ele entra pelas laterais, entra por baixo, o ar frio, né, e o ar quente ele sai por cima. Então você está sempre arejando o processo, e o processo acontece aeróbico de início ao fim. Na caixa d'água, em recipiente fechado, é mais difícil de você manter esse processo aeróbico aí, do início ao fim. Então pode ser que demore mais, pode ser. Mas se você manejar bem, botar bastante matéria seca, tá revirando ali, é menos prático uma caixa d'água para fazer isso, mas dá para fazer também. Alguém tem mais uma dúvida? Cara, os últimos segundos antes da gente finalizar, tem alguma coisa, uma conclusão? Eu acho que é isso. Já acho falou que tudo, né? Eu acho que a gente podia ficar um tempão falando aqui, mas acho que o principal é isso, tem que botar a mão na massa, tem que praticar aí, e o que for surgindo de dúvida a gente vai somando aí ao longo do processo. A Aline Mato se dói ser perfeito. Valeu, Aline, valeu. Já perguntou. O projeto Viva Sustentável perguntou, já fizeram compostagem com aeração forçada? Não, nunca fizemos, tenho maior vontade de fazer. Para quem ainda não conhece a aeração forçada, é o mesmo processo, só que em vez de ficar revirando, você coloca uns canos por baixo, né, da compostagem e coloca uns sopradores, né? Então, de forma mecanizada, vai colocando o oxigênio, vai empurrando o ar para dentro da tua composteira. E esses sopradores, eles ligam e desligam, né? Então fica 1 minuto ligado, meia hora desligado, 1 minuto ligado. Aí depende aí do tamanho da leira, da quantidade, do tamanho do cano, do soprador e tudo mais. Mas é bacana que você consegue uma quantidade maior de resíduos em menos tempo, porque tem muito oxigênio não, mas assim, tem oxigênio entrando sempre constante. Aí o processo nunca fica anaeróbico. Você gasta menos energia assim, em termos de revolvimento, é menos pessoa para estar revolvendo, maquinário e tudo mais. E aí para grandes escalas parece uma boa. Mas a gente nunca fez não, mas temos vontade de testar. Obrigado a todo mundo que participou, valeu Aline, valeu André do Vivar, obrigado a todos que participaram, obrigado Zeca. Queria agradecer demais e falar para continuar acompanhando aí, porque quem sabe a gente faz mais oficinas aqui de compostagem, mostrar outras partes do processo. Queria agradecer a participação e dizer que pode contar com a gente, beleza? Obrigado, valeu!